Vocês já pararam para pensar em quantas coisas a gente presta atenção ao mesmo tempo? Nós vivemos uma aceleração enorme de tecnologia e isso gerou uma série que a gente não tem ideia, uma série enorme de estímulos que a gente recebe diariamente, que a gente acostumou. Para quem é da mesma geração que eu, da década de 70, deve saber bem do que eu estou falando. Uma época em que a gente saía de casa, obviamente sem celular, sem pager, sem nada disso, e não tinha ansiedade de ficar dando satisfação para ninguém. Ninguém ficava mandando mensagem para a gente para saber que hora que você chega, por que você demorou. Se acontecer algum imprevisto, a pessoa que se virasse em casa, seja ela mãe, pai, marido, mulher, a pessoa que se virasse com a sua ansiedade, com a sua preocupação. Ou seja, muita coisa positiva a gente tem na tecnologia, inclusive estamos aqui, né, usando tecnologia, mas uma série crescente de doenças mentais que também vieram com ela, um grande aumento de ansiedade e depressão e estresse e burnout. Eu sou a Simone Pavanelli, esse canal aqui é utilizado para trazer informações através de trechos de alguns livros para a gente evoluir na prática. No vídeo passado eu trouxe o livro Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, e eu vou continuar com esse livro porque ele é muito interessante, é muito assunto. Eu falo sobre psicologia, história, espiritualidade, porque eu acho que está tudo junto e misturado. Adoro entender que nós estamos aqui nesse mundo dentro de vários sistemas, né? Dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto histórico, cultural. Então nós precisamos entender, saber que onde nós estamos. Se a gente quer evoluir, a gente tem que primeiro saber qual é o nosso ponto de partida, né? Nosso ponto de partida do ponto de vista espiritual foi encarnações, há muitas encarnações atrás. Mas se a gente traz para a nossa consciência onde é que eu estou agora, já ajuda muito, já ajuda demais. E aí eu quero trazer essa questão do trabalho, o quanto que o trabalho impacta na nossa saúde ou na nossa não saúde, né? No nosso desequilíbrio mental, trazendo ansiedades, estresses e tudo isso que eu venho falando. Então eu estou seguindo aqui no capítulo 3 e eu vou fazer uma leitura, vou fazendo a leitura de alguns trechos e vou comentando. Então, pegando o gancho daquilo que eu comecei falando, da quantidade de estímulo que a gente vem recebendo, o autor ele diz o seguinte, que com isso, ou seja, com essa quantidade de estímulo, se fragmenta e se destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessário uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. E essa técnica temporal de atenção multitasking, ou seja, multitarefa, não representa um progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Olha que grave isso, grifo meu, hein? Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para a sobrevivência na vida selvagem. E aí ele segue falando que um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que ao comer ele próprio não acabe comido. É óbvio, né, gente? Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, ele não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem ao copular. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mais rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. As mais recentes evoluções sociais
e a mudança de estrutura da atenção aproximam-se cada vez mais da sociedade humana da vida selvagem. Entre mentes, o assédio moral, por exemplo, alcança uma desproporção pandêmica. A preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. E aqui eu vou ser obrigada a fazer uma pausa para dizer sobre as mulheres. Peço licença aos homens que estão ouvindo, mas nós mulheres, a gente tem um orgulho de fazer muita coisa ao mesmo tempo que é impressionante, né? A gente fala assim, nossa, eu dou conta, eu trabalho, ao mesmo tempo eu falo, mando uma mensagem, ao mesmo tempo que eu cozinho e ao mesmo tempo que eu olho a tarefa do meu filho. É impressionante como a gente se orgulha de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Isso é sobrecarga, gente. Isso é um estresse profundo que foi aprendido por uma imposição da sociedade. A gente vai acostumando fazer isso. O que acontece é que a gente esquece como é que descansa. A gente não sabe mais descansar. A gente perde o ócio criativo. A gente não tem mais tolerância para o tédio. A gente não tolera não fazer nada. Quando a gente está num estado de descansar e de não fazer nada, a gente se sente culpado. Vem uma sensação esquisita, você fala, nossa, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa. E essa cobrança é uma cobrança do interno, é uma cobrança que foi internalizada por essa sociedade do desempenho. Quem não viu o vídeo passado, veja que eu falei da diferença de sociedade disciplinar e sociedade do desempenho. Então pode não ter ninguém falando pra gente, faça isso, faça aquilo, você tem esse tempo, esse prazo. A gente interiorizou isso. Nós somos o nosso próprio patrão, nós somos o nosso próprio dono, o carrasco. A gente perdeu a capacidade de ter gentileza com a gente mesma. A gente perdeu a capacidade de nos acolher. Só vou ler uma frase aqui do Walter Benjamin, que está nesse livro também, que é a seguinte: se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Pura inquietação não gera nada de novo, reproduz e acelera o já existente. E aí ele fala uma frase muito poética que é a seguinte, vou falar até mais devagar. O tédio seria um pano cinza quente, forrado por dentro com o mais incandescente e o mais colorido revestimento de seda que já existiu, e no qual somos enrolados quando sonhamos. Nos arabescos de seu revestimento, estaríamos em casa. É bonito isso, né? Eu já me senti lá dentro desse pano forrado, bem aconchegada. E ele segue dizendo que o seguinte, que com o desaparecimento do descanso, se perdeu também o dom da escuta. Desapareceu uma comunidade de pessoas com capacidade de ouvir de fato, de escutar e entender e acolher. E aqui, quando a gente fala de dom da escuta, a gente está falando de capacidade para ter uma atenção profunda, contemplativa, a qual o ego hiperativo não tem acesso. Continuando a leitura. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Então eu vou parando por aqui, o capítulo encerrou, eu vou parando por aqui deixando com vocês essa reflexão do quanto vocês estão no dia a dia pulando de galho em galho, tanto mentalmente como fisicamente, e evitando a contemplação do nada, evitando um mergulho profundo na alma, evitando momentos de relaxamento e meditação, evitando um papo mais lento, evitando um aprendizado que é o aprendizado de voltar para a ancestralidade, de recuperar esse saber que foi perdido, que era o saber da escuta e o saber da fala que pensava antes de falar, não da fala impulsiva. Então, por enquanto é isso. Agradeço muito a todos e todas que ficaram até aqui. Peço que quem gostou, sinaliza para mim com gostei, coloca seu comentário, se tiver dúvida eu respondo.
e encaminhe esse vídeo para quem vocês quiserem para me ajudar a fazer esse canal crescer. Muito obrigada!